Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, e hoje nós temos um papo muito importante para fazer. Eu sou a Maila Cabral, mãe atípica, AT, uma mãe em busca de desenvolvimento para o filho. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas que estão no mercado de trabalho, como eu já tinha prometido na semana passada, para contar um pouquinho da experiência deles para vocês. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem. Laís, por favor, comece e abre as apresentações. Oi, gente, eu sou Laís, tenho 35 anos, carioca, e trabalho com TI há apenas 2 anos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Dizambê, sou analista fiscal de São Paulo, tenho 2 anos e descobri o autismo tardio, como a maioria das pessoas na fase adulta. É isso, eu descobri em 2023, foi por acaso, estava indo ao trabalho e a situação de São Paulo é muito caótica, horário de pico. E durante o metrô, na viagem, estava muito lotado e comecei a passar muito mal, a suar frio, sentindo como se a pressão e muita tremedeira, como se fosse febre, dor no corpo. E aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a tremedeira continuou. Eu até pensei que fosse dengue, não sei, nunca tinha sentido aquilo. E eu fiquei 4 dias assim, tive que ir no posto, aí fui no posto na hora, tomei antibiótico, tomei algumas coisas, mas os médicos não conseguiram diagnosticar na hora o que seria. E aí, na época, eu morava com uma companheira, e ela já tinha o diagnóstico de autista, e também de superdotada. Então, ela abriu um psiquiatra na Bahia, e a gente conseguiu fazer um agendamento com ele, online, e aí foi onde eu consegui ter o diagnóstico. Então, eu fui passando todo o histórico para eles, da infância, enfim, o meu comportamento na fase adulta também, na situação do trabalho. E aí foi diagnosticado o autismo, também um pouquinho de TDAH, que ele diz que é normal, sempre tem um pouco dos dois, mas sempre um vai se tornar mais forte. E foi diagnosticado o grau 2. Mas no meu caso, seria mais a questão social, um bloqueio mais, eu sou mais restrito em questão social, de querer seguir, questão de amizades, eu tenho dois amigos assim, e então é mais essa questão no ambiente social, que eu tenho uma dificuldade maior. Mas que loucura, Mizambê, você passou mal. Você sabe por que você passou mal? Se alguma coisa relacionada à sensibilidade sensorial, à sobrecarga, ou não? Era uma coisa fisiológica mesmo? Então, durante a conversa com o psiquiatra, ele identificou que era uma sobrecarga por causa do trabalho, e na época a situação eu estava com falta de pessoal, então eu estava com uma demanda muito grande. O departamento fiscal, assumindo o departamento fiscal da empresa inteira praticamente, junto com o sócio, que seria o esposo da Sara. Então foi um período bem difícil no trabalho, e eu tinha um hiperfoco muito grande em entregar um bom trabalho e se preocupar com as demandas do trabalho. E fora isso, tinha também essa atividade social que eu não tinha consciência. Eu só fui saber depois de ter o burnout. Então, depois dessa pergunta, juntou tudo isso. A questão do trabalho, a questão social, muito sobrecarregado, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia sentir que eu estava cansado. Eu quero um pensamento muito acelerado, muito focado no trabalho, não conseguia relaxar. E eu saí, buscava outros meios de relaxar. Na época, nós tínhamos 2 cães, meu único prazer era passear com os cães, ou adestrar eles ali. Mas fora isso, eu não tinha outros meios de relaxar. E era muito constantemente pensando no trabalho, a questão de horário, que é uma questão que eu tenho chego muito cedo, então
Isso, ao longo do tempo, acabou acumulando em mim, percebi, e aí eu tive a situação da... Muito legal você contar isso e obrigado pela sua sinceridade, porque eu tenho um autista de 8 anos e o diagnóstico já não foi fácil. Acho que quando você se descobre um adulto autista, você, quando recebeu o diagnóstico, eu acredito que tenha sido assim, entendi. Muito, Agora tudo fez sentido. sim. E imagino que a sua infância, adolescência, você passou por muita coisa que você nem imaginava que fosse por conta do autismo. Sim, exatamente isso. Durante o diagnóstico, ele foi levantando tudo isso, desde a infância, como era o meu comportamento, e, e aí eu a reação foi essa mesmo, de, agora eu entendi isso, porque eu fazia aquilo, porque eu me comportava daquele jeito, e a questão de não interpretar expressões das outras pessoas. Muitas vezes as pessoas falavam, a gente tem a mania de levar tudo ao pé da letra. Então a gente não consegue identificar se a pessoa está sendo sincera ou não, ou se tá tirando onda. A gente leva tudo ao pé da letra. Um exemplo que eu tive na fase adulta, na infância eu não lembro muito, mas eu fui comprar medicamentos para os cães, e aí eu tinha que ir na pet shop. E aí, entrando na pet shop, a pessoa que estava ali comprando já falou para mim, você vai perder mais um rim aqui. E eu entendi que era doação de rins, doação de órgãos. E eu falei, não, vou doar sim. E aí, e aí elas ficaram sem graça, não entenderam, e eu só fui entender depois que eu saí da loja. Então, tipo, a gente tem isso, essa questão de levar tudo ao pé da letra. A gente não consegue, às vezes, pegar ali o sarcasmo ali da situação. E Também. a questão de aprendizado também, a gente tem, por um caso, no meu caso, a gente também não consegue, pelo menos, eu não consigo me perder, me atentar muito a teorias. Então, eu gosto de um raciocínio mais rápido, mais objetivo, e às vezes acaba desperdiçando. Então, fica uma leitura muito extensa, até chegar no que tem que ser feito ou não. Então, isso acaba se perdendo, acaba se distraindo ou perdendo foco. Então, na questão da aprendizado também, é uma forma diferente de se entender as coisas. E se está muito fácil quando porque a gente acaba focando também numa coisa, mas está pensando em outras em paralelo, então a gente acaba se perdendo mesmo dentro dos pensamentos. E uma coisa que me ajudou muito no trabalho foi a questão da terapeuta, que trabalha mais a questão emocional. Eu trabalhei muito com psicólogos, mas ajudaram bastante. Mas o terapeuta, no tratado das emoções, foi o que me deu mais resultado, assim, de tentar encontrar um ponto de equilíbrio, tanto nas reuniões, uma coisa que eu não conseguia fazer, atender telefone. Eu detestava atender telefone, um emprego que eu quase perdi por causa disso, e que eu não gosto de atender telefone, nunca gostei, eu não sabia por quê, aí depois do diagnóstico eu entendi. Então, a questão do terapeuta me ajudou bastante, me ajuda muito até hoje. E a questão do acolhimento no trabalho também, na empresa, de entender a situação, de buscar adequar. Durante o trabalho eu também não gosto de ouvir sons externos. Estou focado no trabalho, então eu gosto de trabalhar com fone para não ouvir nada externo. Então eu consigo focar ali, ou então ouvindo alguma música, porque às vezes eu estou me bastante com sons externos ou conversas. Então às vezes eu fico com o fone o tempo inteiro e trabalhando ali focado, senão eu acabo me perdendo. Muito legal essa história. Muito obrigada por compartilhar conosco, viu? Porque eu lido com, né, avaliação há muitos anos e não é fácil para uma família receber um diagnóstico e não é fácil para um adulto receber um diagnóstico, embora esse diagnóstico seja libertador, né? É o que você falou. Quando você olha para trás e vê, poxa, faz todo sentido, porque eu não tinha dificuldade disso, daquilo, e aí agora eu descobri os motivos, né? A fala que eu escuto no consultório é exatamente essa, assim, o mundo se abriu porque muitas coisas fazem sentido agora, né? E vou passar a palavra para a Laís falar um pouquinho também, né, da experiência dela nesse contexto. Comigo não foi tão
traumático, assim, primeiro contato com o autismo, mas eu sempre busquei me entender, sempre busquei entender o que é o ser humano, né? Principalmente eu, o que acontece comigo, o que as pessoas vão pensar, enfim. E aí, por muito tempo, principalmente na infância, eu tive problemas com amizades. Eu não tive muitos amigos, eram colegas, né, de escola, assim, mas não eram amigos de verdade. Então, eu andava no máximo com 2 pessoas só. E para cada escola que eu passei, eu mudei muito de escola também. Então, por mudar muito de escola, eu não tinha como manter uma amizade, né? E criança, na época, também não tinha como continuar a manter sem a supervisão dos meus pais. E eu também tinha muita dificuldade de falar no telefone, nunca gostei de falar no telefone, fazer ligação. Para pedir uma pizza era um tormento, fugia de pedir pizza, não queria, enfim. E aí eu fui crescendo, tentando entender o que era isso que estava acontecendo. Já na pré-adolescência, eu tive mais contatos com outros colegas de classe, que eu julgava ser amigos, mas depois eu percebi que não, e me perguntava por que me tratavam diferente, por que me excluíam muitas vezes, enfim. Então, como eu já tinha todo esse pensamento de entender o ser humano e me entender, então eu sempre pesquisei sobre. E o autismo chegou, eu não lembro exatamente o momento exato, mas eu lembro que eu pesquisei uma única vez, por curiosidade. E aí, hoje em dia, a internet a gente pesquisa e começa a aparecer várias outras coisas, né? Então, uma coisa foi levando a outra, eu fazia terapia também com outra pessoa, e aí a gente foi conversando sobre, eu fui entendendo se seria bom ou não, eu ia atrás disso, e eu mesma fui atrás, depois eu descobri que na minha família já tem casos, já tem crianças, tem uma adulta também, mais nova que eu, e aí eu só continuei, até chegar na avaliação, no fundo eu já sabia, mas fui fazer sendo sincera comigo mesma, porque eu não queria burlar um resultado, sabe? Falei, bom, se é para me conhecer, eu vou ser sincera comigo mesma. E aí chegou o resultado no ano passado, setembro, eu acho, enfim. E depois disso eu levei trabalho e tudo mais. Mas foi libertador. E é muito legal você falar isso, porque eu estou pensando nas crianças que ainda não conseguem verbalizar tudo isso que vocês sentem. Como que eu divido se eu não sei explicar o que eu estou sentindo? Se eu não consigo entender o que eu sinto? Então, né, Marcele? A gente fala muito dos pequenininhos, né? Que aí já chegam com... começou com, não olha no olho e tal. A gente fala muito do autista criança. E, realmente, na nossa sociedade, tem muitos autistas não identificados que eles, né, se misturam, se adaptam. É a lei da sobrevivência. E muito legal vocês falarem isso, porque mostra para as pessoas que não tem que ser assim. Que buscar um diagnóstico não tem idade. Se você sente que você é diferente, se você se sente, se percebe diferente, você tem que ir atrás. E para isso temos, né, profissionais, assim como a Marcele. É muito legal falar isso, procurar bons profissionais sérios, que de fato consigam te ajudar. E aí é muito bom ver vocês, adultos, funcionando tão bem, né, seguindo a vida com as limitações, mas mesmo assim vocês conseguem, né, um dia de cada vez, mas com terapia, com ajuda, com acolhimento, com entendimento, isso vai acontecendo. E aí a gente chega, né, Marcele, no mercado de trabalho. Como você mesmo disse, hoje eu atendo, né, assim, no consultório, muitos adultos da nossa geração, dos 30 e poucos, dos 40 e poucos, dos 50 e poucos, que não tiveram diagnóstico, e aí eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas chegam e elas se culpam, né? Ai, mas por que só agora? Ai, por que não vira isso antes, né? E eu costumo dizer aqui no consultório que nada acontece fora do tempo correto, né? Do que tem que acontecer. Porque se não aconteceu antes é porque provavelmente você não estaria preparado para aquilo, a sua família não saberia lidar com aquela situação. A gente sabe a dificuldade que era de diagnósticos anteriormente, né? Nós estamos aqui entre os 30 e 40, então, antigamente era muito difícil. As famílias tinham aquele mito do cada um tem seu tempo, né? Do cada um tem seu jeitinho. Temático.
E hoje em dia a gente sabe que sim, tem muitas pessoas ainda, não só com autismo, mas não só autistas, mas TDAH, com transtorno de aprendizagem, que não tem diagnóstico, né? Cada vez, quando eu comecei minha carreira, eu não trabalhava com adulto, não avaliava adulto. E isso foi chegando para mim à medida que as pessoas foram tendo mais conhecimento via internet, via mídia, né? Com um boom depois da pandemia, principalmente, a gama de informações que nós temos hoje. Então, eu acredito realmente assim, que cada coisa acontece no seu tempo certo e o diagnóstico de adultos é uma realidade. Só que aí vem aquela pergunta, né? Como foi até aqui, né, nessa questão da preparação, da escolaridade, do trabalho, na experiência de vocês? Porque o que nós sabemos é que a gente tem uma pluralidade de possibilidades, mas também muitas dificuldades, né? Porque nós temos as diferenças de nível de suporte, nós temos a dificuldade do ensino, por exemplo, de inclusão, nós temos a dificuldade no mercado de trabalho, de inclusão. E aí eu quero saber de vocês, assim, como foi para vocês? Como foi chegar até aqui? Quais foram os desafios que vocês viveram, né, nesse caminho, né, do final da escolarização para o início do mercado de trabalho? Bom, vou aproveitar o gancho da escola que eu falei que eu mudei muito. Eu imagino que essa mudança recorrente de escola tenha, não vou dizer que afetou, mas contribuiu, talvez também para o grau de ansiedade que eu tenho e até chegar nesse momento de começar a buscar. Porque eu ficava no máximo 3 anos na escola. Eu, por questões financeiras, porque eu sou a terceira filha de 3, né? Tenho 3 irmãos. Ou então porque a escola já não tinha mais o nível que a gente precisava ter, nível de conhecimento, né? Ou a gente estava muito à frente, ou era por alguma questão financeira. E aí, até chegar no mercado de trabalho, eu também passei por uma formação anterior. Eu sou formada em fisioterapia, que é a minha primeira formação, e agora estou terminando a segunda formação em TI. Então, até chegar onde eu estou hoje, eu fui fisioterapeuta há tempo, dei aula de Pilates por 4 anos, então, nesse momento desses 4 anos de aula de Pilates, não foi ruim, porque eu trabalhava nos meus dias, eu tinha os meus dias de trabalho, e outra pessoa tinha os dias dela. E éramos só nós duas, no máximo mais uma pessoa que também ia muito raramente. Depois a gente se juntou, passou a ter o nosso próprio estúdio, então continuou a mesma coisa. Eu nos meus dias, ela nos dias dela, e ok. Eu atendia no máximo 30 alunos por turma, fazia os meus horários praticamente. A gente já sabia o pico, quais são os horários que vão mais pessoas, quais são os horários que não vão tantas pessoas, não tem muita procura. E aí eu montava os meus horários e ficava tudo bem. Mas aí começou a vir a pandemia, e o que a gente já sabe, né, no meu caso aqui de ansiedade, começou a piorar, né, começou a elevar muito. Nesse meio tempo eu também curso de design gráfico, também tenho formação em design gráfico, e fui conhecendo as pessoas, tenho um grupo de amigos, e tenho um grupo de amigos só, também não são grupos grandes, e, enfim, com a pandemia eu tive que montar uma opção, que eu precisava ter um trabalho, uma coisa para ajudar em casa, eu morava com meus pais ainda, então eu descobri a TI, descobri uma nova profissão e segui, estou nesse ramo há 4 anos, na verdade, 2, mas são 4. Há 2 anos na empresa atual, mas de TI são 4 anos. E a rotina em TI é muito diferente da rotina da fisioterapia. Que antes eu tinha liberdade de fazer o próprio horário, de atender o máximo de pessoas que eu queria, basicamente. E agora não, agora eu tenho uma carga horária para seguir, eu tenho um horário para chegar, eu tenho um horário para sair, eu tenho demandas que eu preciso cumprir, então aquilo vai somando, e chega um momento que a gente explode. Laís, você trabalha em home office todos os dias ou você vai presencialmente à empresa? Como é que é? Eu trabalho de segunda a sexta, numa carga horária de indústria, eu trabalho numa indústria, são 44 horas semanais, mas eu posso ficar 2 dias em casa. A minha Eu acredito que já ajude, né? já ajuda pra caramba. E você, Marcos, conta um pouquinho pra gente de se você teve algum preparo, né? Você disse que não tinha diagnóstico, mas você teve apoio, suporte, como que foi o seu
início no mercado de trabalho? Então, no caso, como eu diagnostiquei agora em 2023, eu tive um histórico semelhante com o que ela relatou. Na escola, quando criança, eu era muito disperso, eu gostava muito de ficar na janela, eu tinha dificuldade em ficar lendo muitos textos muito extensos. Então, até muitos professores achavam que eu tinha dificuldade de aprendizado. A primeira questão era a questão da vista, mas aí depois, com o tempo, eu fui vendo que era uma questão de forma de absorver os ensinamentos. Eu tinha muita ansiedade também, ficava agitando o corpo, as pernas, ficava balançando. Como criança também não conseguia ficar focando nos olhos das professoras. Então, eu tive dificuldade em questões como português também, e matemática um pouco. Eu fala muito eu só entendia depois, a professora passava a matéria toda na lousa e tal, aquela coisa, mas eu só conseguia prestar atenção ou entender quando chegar na hora da atividade. A teoria eu não conseguia absorver, eu não conseguia ter a paciência de entender. Eu só gostava de ver a atividade sendo elaborada. Ali eu conseguia entender. Então, tive que ter algumas fases ali, ensino fundamental, que precisei de professor particular também, para entender, porque às vezes eu não conseguia entender a forma como o professor passava, e aí eu vi os outros colegas absorvendo, e eu era muito calado, eu não falava quase nada, em família também eu não falava, minha avó às vezes falava, o Marcos está aí, o Marcos está aqui, que eu não falava nada, telefone eu fugia, tocava, eu já me escondia. E questão de amizades também, é que nem a Laís, era sempre ali um ou dois, pingado ali junto comigo, que entendia, e não era de sair também, era muito difícil eu sair. Durante a juventude, na adolescência, eu conheci alguns colegas através do esporte, que eu jogava basquete, então eu comecei a ter um pouquinho mais de socialização nesse período, mas mesmo assim eu ficava muito desgastado no final de semana, e eu não queria ver ninguém, não queria sair, ia ficar ali em casa. E na fase adulta, quando eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho foi um estágio que eu fiz no Porto Seguro, estava no ensino médio, no primeiro ano, e foi difícil porque é um escritório muito. Porto Seguro é ali aqui de São Paulo, num bairro bem grande, e eram 3 torres a empresa tinha. E eram muitos departamentos, muitas pessoas. Então foi um choque, assim, porque aquele barulho todo, um monte de gente falando, o escritório era muito amplo, o escritório era andar inteiro. E aí eu tinha aquelas atividades normais de organizar documentos, atender telefone, que eu detestava, e então eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ser efetivado, eu me atrapalhava muito com a questão do barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, todo mundo próximo, e eu não conseguia ter essa questão visual na hora das conversas, de olhar no olho, eu fugia muito, porque às vezes eu não tô olhando para a pessoa, mas eu tô ouvindo o que ela está dizendo. Então eu tento raciocinar no meu ritmo para absorver a informação, para atender o que ela está falando na hora. E às vezes as pessoas interpretam isso. E depois desse estágio, aí eu fiquei na faculdade e RH, tecnólogo, 2 anos. Durante o curso, eu consegui absorver muito bem as questões, as matérias. Eu ia muito bem, porque até então eu só tinha trabalhado em empresas como metalúrgica, então era muito trabalho braçal. Então, eu comecei a entender mais, a entrar nesse ambiente mais administrativo. Então, eu fiz a faculdade de RH, e aí depois, durante a faculdade de RH, eu entrei numa empresa de café, e tinha que fazer a venda do café e fazer o faturamento. Então, eu tinha que fazer ligações para as padarias, restaurantes, vendo como estava o estoque deles, para você poder enviar café, e depois atendendo, fazendo o pedido e emitir a nota fiscal. E aí foi onde teve um impacto muito grande a questão telefônica, eu tinha que ligar, e tinha um colega de trabalho que ele falava muito bem ao telefone.
Então, como eu tive uma infância inteira e adolescência inteira sem falar, sem trabalhar a comunicação com as pessoas, e ainda mais no telefone, então foi um impacto muito grande. Então, chegou um período ali que a pessoa até, que era para mim fazer um estágio no RH, mas na verdade eu não fiquei no RH, fiquei no comercial. Então, foi bem difícil para mim. Eu era bem esforçado, me esforçei muito, mas eu tinha essa dificuldade muito grande, eu não tinha consciência. E aí, quando chegou um período que a moça do RH pediu para conversar, para ver se eu ia conseguir se ou não, eu consegui um outro trabalho com um colega de curso de RH, na empresa dele, que era de autopesca, e lá era só para fazer faturamento, só para a área fiscal. Foi onde eu iniciei na área fiscal, tributária, e ali foi bom porque eu não precisava ficar pegando telefone, não precisava falar com ninguém. Então, para mim foi muito acolhedor, foi cômodo. Então, eu falei, não, eu aceito. E aí, quando a pessoa ia me mandar embora da empresa do café, eu já saí. Então, por acaso, eu nunca fui mandado embora, eu sempre pedia as contas. E aí eu fui para a empresa desse colega. Aí eu fiquei mais confortável, que eu não precisava me comunicar. E eu conseguia me focar muito no trabalho. Eu criei um hiperfoco na minha área. A questão fiscal, a questão dos números, porque era muito mais, não tinha muita teoria, é muito mais execução. Então, para mim, se adequou muito bem esse setor, essa profissão, e eu fui me desenvolver muito rápido, com aquele hiperfoco, né, sem controle, e aí já estava no curso de contábeis, fazendo o curso, tudo, e aí foi perfeito. E só que aí eu entrei na MSK, onde eu estou hoje, na empresa da Saara, e aí eu aprendi muito mais. E eu tive muito mais demandas, muito mais responsabilidades, me aprofundei muito mais na área, questão de tributos, impostos, e eu tinha um colega que era um dos sócios, eram três, e esse sócio me ensinou muito mais no setor. Só que aí não, eles estavam com muita dificuldade de ter alguém ali para auxiliar no setor. E aí, quando eu entrei com esse hiperfoco, então para isso foi maravilhoso. E eu fui me desenvolver muito rápido, de uma forma muito acelerada, só que eu fui absorvendo o trabalho de uma forma que eu não conseguia relaxar e eu não estava percebendo. E aí, essa pessoa que me ensinou, me aprofundou mais na área, quando ela saiu, aí veio o peso mais forte do trabalho e ao mesmo tempo estudando também, fazendo faculdade, que eu ainda estava terminando o curso. E fora isso, tinha as questões da casa, na época eu era casado, então tinha as questões com a companheira. E ela também tinha, mas ela também era autista, mas não sabia na época. Então a gente tinha as coisas que a gente passava internamente e fora as questões do trabalho. E ao longo dos tempos aí sobrecarregou, tive o burnout. E uma coisa que ajudou muito para mim no trabalho foi a questão do sistema híbrido, de não ir todos os dias. E foi a primeira coisa que mudou. Assim, quando veio o diagnóstico, apresentei para a empresa, apresentei para a família. E no próprio diagnóstico tinha as orientações que o psiquiatra passou, de não ir todos os dias, ou de manter o home office, para não ter esse conflito social em transporte público e tentar desafiar um pouco a questão da pressão do trabalho. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando foi que você entendeu, quando foi que você se sentiu incluído ali? Você falou um pouco já, que foi quando você veio para essa empresa que você está hoje. E eu queria ajudar, já que você desenvolveu muito bem isso, a entender se nesse processo que você já contou, em algum momento você achou que você fosse conseguir, se ficou muito difícil, como que foi isso para você? E aí depois a Laís também fala um pouquinho para ela, dela, né, de como foi para ela. Foi preocupante porque hoje em dia, no Brasil, em geral, essa questão de home office é algo bem complicado, diferente de muitos outros países mais envolvidos. Mas a pandemia, apesar de ter causado bastante problemas, enfim, conseguiu dar um pouco uma quebrada nessa rigidez de ter a pessoa ali todos os dias ali fazendo trabalho, passando sobre sendo monitorada, sendo controlada.
Graças a Deus, na MSK eu não existe essa questão, essa rigidez de controle das pessoas que estão ali em presencial. É uma coisa muito mais leve e facilitou muito mais quando, depois do diagnóstico, ele me deram essa opção. Não, você pode vir só 3 vezes por dia. No início, quando eu tive o burnout, eu ia só 2 vezes por mês, 2 vezes por semana. Porque, na verdade, eu não ficava só no escritório, eu ia nos clientes. Então, tinha o impacto social muito mais com os clientes, porque no cliente ficava muito mais tenso, porque estou ali representando a empresa e tem que ficar atendendo, fazendo as consultorias, o cliente pergunta algumas coisas, tem que responder, e então a pressão é um pouco maior. E outra coisa que ajudou muito foi a questão de poder trabalhar fora a questão híbrida, é a questão de poder trabalhar com fone, porque para eu conseguir focar, a questão de ficar num local onde não ficava passando muita gente atrás de mim, porque também incomodava. E então foi bacana a questão do acolhimento da empresa e de entender a situação, de tentar flexibilizar para que eu não sofresse tantos impactos. E outra coisa que eu sinto muito é a questão de delegar ou então orientar outras pessoas. É uma dificuldade que eu tinha eu ainda tenho um desafio, que é orientar outras pessoas novas que chegam, a questão de ensinar. Às vezes eu não consigo ensinar de uma forma bem didática. Então, a questão de passar de uma forma que a pessoa consiga absorver, ou de confiar que a pessoa vai conseguir absorver aquilo e poder delegar tal tarefa ou tal atividade. Às vezes acaba abraçando muito para a gente. A gente gosta de ter aquelas coisas de certa maneira, ou de entregar o serviço de certa forma, e a gente fica bem seguro de ter que delegar e, ao mesmo tempo, fazer o que a gente tem que fazer e ainda mais supervisionar outra pessoa. Então, isso acaba sobrecarregando. Ultimamente, tem uma pessoa nova e eu tive que orientar toda a questão do sistema, como funciona tudo. E cheguei em casa, fiquei exausto, como se estivesse falando muito, porque a gente tem esse desgaste de ficar passando orientando, de ficar conversando, de ficar orientando. E, no meu caso, afeta muito. E aí chega final de semana, não quer sair de casa, não quer ver ninguém, não quer ver gente, quer ficar em casa no quarto, ler um livro, assistir uma série, questão de músicas, repetições de música o tempo todo, várias versões da mesma música. Agora, na sequência, Spotify é uma sequência de músicas iguais e várias versões diferentes. Assistir as mesmas séries, questão né, de ver a mesma coisa todas as vezes. Então, no trabalho, acho que o que ajuda muito é essa questão da flexibilidade, poder deixar a pessoa trabalhar em casa um pouco, para não ter esse confronto muito grande com a sociedade. A questão do barulho, que incomoda, a questão da luz também. Um ambiente muito claro, a luz também me incomoda, não tem muita luz. Eu chego no escritório, deixo tudo escuro, aí a pessoa vai chegando, vai acendendo a luz, mas eu chego e fico ali no escurinho, porque a luz me incomoda muito, e não gostar de falar de manhã. Não gosto de falar. E eu acho que o que ajuda muito é isso, é a questão de flexibilidade, de rotina, de, de entender a questão de como a pessoa, no caso, ela absorve as demandas do trabalho e a relação dos colegas, e falar com os clientes também. Então, acho que essa questão do sistema híbrido é uma coisa que vai facilitar muito mesmo. É muito interessante isso que você falou, Marcos, porque eu vejo que você foi buscando formas também de se adaptar aos ambientes e ao trabalho, né? Buscando trabalhos que te dessem mais conforto, mesmo sem saber, né, da sua condição, buscando trabalhos que tinham mais a ver com a sua personalidade, com o seu foco. E aí acabou encontrando uma empresa que conseguiu entender sobre, né, as especificidades e ajudar nesse contexto. E aí eu vou pedir a Laís para contar um pouquinho da experiência dela, né, com essa questão do trabalho, e para a gente discutir depois essas diferenças, né, do que é eu buscar acomodação, do que é o ambiente me ajudar, a estar melhor, né,
mais adaptado nesse lugar, porque é uma coisa que eu vejo que é muito difícil para as empresas, elas acham que dá muito trabalho, que é muito complexo, e não é, né? Em muitas situações, são ajustes muito simples, que causam um impacto gigantesco, né? E tem pessoas competentes, maravilhosas, comprometidas, né, que podem estar ali exercendo, né, o seu direito de trabalhar, de produzir, contribuindo para a sociedade, muitas das vezes não se permitem ou têm medo justamente por não encontrarem um lugar que possa ter esse entendimento e esse acolhimento. Fala, Laís. Comigo foi... Teve 2 momentos, né? Que antes da empresa que eu estou agora, eu trabalhei com uma outra, uma consultoria, que era totalmente home office. Então, eu estava na minha zona de conforto. Ok, só que da mesma forma que o Marcos, eu pedi demissão com 2 anos de empresa. Que eu já estava atendendo bastante cliente, estava com muita demanda, e estava quase um burnout também. E ali, falei, bom, chega, tem alguma coisa acontecendo comigo, não é mais isso que eu quero, eu não me sentia mais motivada na empresa, apesar de que era uma empresa muito boa também. Se eu chegasse com o diagnóstico naquela época, ia ser tão bom quanto é hoje. Mas naquele momento eu precisava sair dali. Só pensava em sair dali. E aí saí, mas logo depois entrei nessa que eu tô hoje. Eles que me encontraram até. E ao longo desses 2 anos nessa empresa atual, eu fui descobrindo, né, o autismo tudo. E fui conversar primeiro com a minha gestora direta. Falei, bom, preciso passar para ela primeiro o que está acontecendo. Ela sempre foi aberta a conversar sobre qualquer coisa. E eu sempre fui muito sincera com ela sobre qualquer coisa que estava acontecendo na empresa. Sempre falei, olha, isso aqui não tá legal, eu não tô gostando disso, não tá bom de trabalhar assim, enfim. E ela sempre deu o jeito dela de melhorar o ambiente, né? Não só comigo, mas com todo mundo que tá ali. Nós somos hoje, contando com ela, nós somos 11 pessoas. Então ela tem que tomar conta de 10 pessoas. E aí é assim com todo mundo, do mesmo jeito com todo mundo, só que eu sempre falei mais do que os outros para ela o que acontece. Então, eu me senti acolhida desde o começo, tanto no setor que eu trabalho quanto na empresa, porque a empresa ela já tem essa cultura, né, de cuidar dos seus colaboradores, de cuidar de todo mundo, e cuidar, que eu digo, é cuidar não só da saúde física, porque como indústria a gente tem a medicina do trabalho lá dentro, então a gente tem médico, a gente tem enfermeiro, a gente tem todo um suporte. A gente tem uma ambulância, se a gente passar mal, entra na ambulância, leva no hospital, faz os primeiros socorros, enfim. Então, já tem essa cultura de cuidar dos colaboradores, e aí é cuidar de toda forma. Cuidar no físico, cuidar no mental, principalmente, eles batem muito nessa tecla de cuidado mental. Então, desde o começo, eu me senti segura lá. E é o que eu falo, se eu não tivesse me sentindo segura lá, eu não teria falado sobre o diagnóstico. Não ficaria livre para falar. Não me sentiria confortável para falar. Então, primeiramente, eu falei com ela, levei a avaliação toda, eu li toda a avaliação junto com ela. Ela ouviu ponto a ponto, enfim, teve dúvidas, é claro, e o que eu sabia responder, eu respondia. Quando eu terminei, ela me pediu para ir na medicina, fazer a mesma coisa com a médica que estava lá na época, fiz a mesma coisa, li junto com a médica leu também. Cada folha, cada página, falou muito bem da avaliação, que era uma avaliação muito bem feita e tudo mais. E a partir dali, ela me encaminhou para o enfermeiro para tratar de burocracias, né? Daí eu comecei a fazer parte de cota e tudo mais. Depois dali foi minha gestora, medicina e RH. E aí, na semana seguinte, ou 2 semanas depois, não lembro, eu levei um documento de adaptações, que foi o que a Marcele falou, não é difícil. E aí, no setor que eu trabalho, já existia uma sala que não estava sendo usada. Ela estava basicamente sendo usada como depósito. Teoricamente era uma sala de reunião, mas ela virou um depósito. E eu comentei isso com a médica, eu falei, bom, tem uma sala lá dentro, assim, assim, assim. Ela, tudo bem, vou conversar com a sua gestora e ver o que a gente pode fazer. Levei o documento, rapidinho arrumar a sala, que mesa já tinha, então eu só peguei as minhas coisas da baia que eu estava e levei para essa sala. Então hoje tem toda a rotina de limpeza, enfim, tudo mais. E antes de mudar de sala, eu tinha trocado de lugar, acho que 1 ou 2 vezes, dentro da sala maior. No momento que eu cheguei, eu sentava num lugar. Depois, aí foi o que ele falou, questão de luz, muita gente passando atrás de mim, e o ar-condicionado estava gelado em cima de mim. Muita questão sensorial ali que
chegou uma hora que eu falei, não, pera, deixa eu mudar de lugar para ver se melhora. Melhorou um pouco, porque o ar-condicionado está de mim, tudo bem, mas eu continuava com um monte de gente passando atrás de mim. E aí, muitas vezes, tinha gente que parava atrás de mim para falar com os outros meninos. Eu pedia atendimento para os outros rapazes ali que trabalham e tudo mais. Normal, todo mundo para do lado de alguém ali e pede um atendimento, tudo. Mas aí tem gente que fala muito alto, e aí todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Tem gente que está em reunião, o outro também está em outra reunião, aí um entra e sai toda hora, e a porta faz barulho, bate, enfim. Tem uma outra sala aqui que fica soando um alarme sempre no mesmo horário, então aquele alarme fica ali, até que alguém levante e desligue o alarme. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de minutos de pausa. E eu tirava meus minutos de pausa sem problema nenhum. Minha gestora via, de onde ela estava, ela me via. Ela via que eu parava em algum momento do dia, botava meu casaco, botava o capuz e deitava. 15 minutos, 10, 15 minutos. Depois eu voltava e continuava fazendo meu trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu já tinha parado, já tinha recarregado a energia para continuar. Então, isso também foi uma questão, né, na hora que eu levei para ela já tinha percebido. E recentemente ela falou: coloca as suas pausas no calendário, para que ninguém marque reuniões uma em cima da outra. Porque senão você não consegue parar e recarregar. Então, eu marquei pausas no meu calendário, para ninguém marcar reuniões seguidas. Eu tenho a sala separada, inclusive eu consigo fechar ela, tem uma porta ali, se eu quiser até trancar, eu tranco, mas não tranco lá. E eu tenho um combinado com eles, que quando eu tô de pulseira, eu não tô bem. Falei, galera, se eu estiver usando pulseira, presta atenção, porque eu não tô legal. Pode acontecer alguma crise, pode acontecer alguma coisa, eu preciso de ajuda. Se eu fechar a porta da sala, das duas, uma, ou tá muito frio, porque aí eu voltei a ter o ar-condicionado em cima de mim, ou eu tô em crise. E aí é o que a minha gestora fala, pede os meninos para dar uma olhada em você de vez em quando. E realmente é isso que acontece. Se eu encosto a porta, daqui a pouco vai um lá, bate, olha, tudo bem? É o cuidado, né, da cultura da empresa. Então a gente cuida uns dos outros, a gente tem isso praticamente toda semana, isso é falado pra gente, cuidem uns dos outros. Então a gente já cuida um do outro. E aí, hoje uma das meninas que trabalha lá, ela até comentou, ó, você não tá bem, né? Você tá de pulseira? Eu falei, é. Aí ela fica pros outros meninos, deixa ela quietinha, ela tá de pulseira. Não mexe com ela, não. Aí tem a questão do abafador, eu tenho um abafador tanto interno, que parece um fone de ouvido, quanto um parecido com o meu fone, assim, né? Que é o EPI da empresa. Então, eles tiveram também que me dar um abafador desse. E aí, com a mudança de sala e com o abafador já melhorou bastante a questão do som, né, da fábrica, da usina e tudo mais. E eu também, assim como ele, eu também trabalho ouvindo música. Isso também já tira esses sons externos, tira a minha atenção desses sons externos. Eu acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. E isso é inclusão, né? É. Isso é inclusão. É difícil. A inclusão não é difícil. Basta querer que ela aconteça. Eu falava isso hoje aqui mais cedo, né? O que falta muitas das vezes não é recurso, não é conhecimento, é entendimento e vontade mesmo de fazer. E nós estamos falando, assim, hoje com vocês, que são pessoas autistas, que têm um nível de suporte baixo, que têm uma inteligência preservada, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Mas eu vejo iniciativas e trabalhos tão fantásticos com pessoas que têm um pouco maior, um nível de suporte um pouco maior, que tem algumas dificuldades, né, maiores, mas precisa desse entendimento. E eu acho que esse lugar que a gente está abrindo aqui, Laís e Marcos, é justamente para a gente conversar sobre coisas que as pessoas normalmente não falam e trazer esses exemplos de empresas que acreditam na inclusão, né, que cuidam das pessoas, né, cuidam uns dos outros, como a Laís mesmo disse. É muito importante, não para romantizar o autismo, porque a gente não está aqui nesse lugar, né, mas para mostrar iniciativas que realmente funcionam, né, de pessoas que têm realmente esse olhar. E eu vivo, né, convivo com autistas há, sei lá, quase 20, mais de 20 anos, porque eu tenho convivência com pessoas autistas desde da minha adolescência, próxima, assim, né, de dar aula, de atender, e o comprometimento, a seriedade, a coisa do hiperfoco, né, isso tudo pode ser aproveitado no ambiente de trabalho,
né? A questão da dificuldade em aprender uma mentira, em enganar, né? Isso tudo faz parte do que a gente, desse universo, né, do TEA, e que as pessoas precisam olhar como características que são importantes para a pessoa e que podem ajudar muito num ambiente de trabalho, né? Assim, como você fala, do ser hiperfoco, né? Como eu já vi isso em adultos, assim, inclusive eles começarem a se perceber, né? Justamente porque começaram a identificar o hiperfoco. E muitos vão para essa área de exatas, né, de cálculos, de programação, e acho que essa facilidade que a gente tem hoje também da flexibilidade do trabalho, né, que veio pós-pandemia, é o que você falou, traz muito mais facilidade do que antigamente, né, para o mercado de trabalho, inclusive para poder incluir essas pessoas. Então, a gente precisa mesmo, assim, que bom que vocês aceitaram o nosso convite, fico muito feliz, porque é uma forma da gente mostrar que isso dá certo, né? Que a gente pode ter coragem de fazer, tanto o empregador, coragem de fazer, quanto a pessoa autista se vê nessa condição de capaz de trabalhar. Né? Quantas vezes eu já peguei aqui jovens maravilhosos, mas que têm medo da exclusão, medo de não aguentar, medo de não conseguir, né? Porque o não, né? A gente já está acostumado a ouvir o tempo todo. As famílias atípicas, elas escutam muitos nãos. E nós, como família, muitas vezes ficamos até com medo de estimular demais os nossos filhos, de eles se frustrarem. Então, esses exemplos, eles trazem um olhar muito mais amplo para nós famílias. Como a Marcele disse, existem níveis de suporte, algumas pessoas com mais dificuldade, outras com menos, mas eu acho que fica muito claro a importância de se conduzir esse autista, de estimular, né? O não a gente já tem, né, Marcele? A gente corre Então, atrás do tudo que a gente tentar, possibilidade de conseguir coisas boas, de evolução, é muito grande. E eu também estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente sabe do esforço que é para vocês também estarem aqui falando com a gente. E eu estou muito feliz. Quero fazer uma pergunta para vocês, assim, o diagnóstico de vocês foi tardio, eu sei que a ficha caiu e tudo fez sentido depois dele, porque, como o Marcos falou e Laís também falou, isso é uma realidade de muitas pessoas, mas nesse tempo antes do diagnóstico, teve algum momento que você olhou para você e disse, não vai dar, melhor desistir, não vou dar conta, vou desistir de tudo, vou ficar dentro de casa? Teve algum momento, assim, da vida, de trabalho, falando especificamente do ambiente de trabalho, né, que você pensou sobre isso? Que veio esse pensamento no contexto? Estou tentando lembrar. Eu tive, assim, o medo que deu foi a questão de como a empresa iria receber isso. Porque uma coisa que eu percebi depois do diagnóstico, que existe essa questão de visão. Quando se fala de criança, a atenção é muito maior, é natural. São crianças, né, mesmo neurotípicas ou não, existe atenção. Mas as pessoas neurotípicas levam mais a sério a questão quando é um caso infantil, ou quando é um caso que é expressivo, você vê que a pessoa tem autismo. Que nem no caso eu e da Laís, a gente não tem uma questão cognitiva. A gente tem uma cognitiva ótima, mas a gente tem a questão sensorial, de ruídos, sons, luminosidade. Então, essas outras coisas, para as pessoas que são neurotípicas, quando se deparam na questão do autismo adulto, às vezes pode não, geralmente, não são levados muito a sério. Eu até comecei a andar com cordão, eu andava com cordão, só que aí eu comecei a me incomodar com isso, porque eu via que não fazia diferença. Então, o medo que deu quando veio o diagnóstico foi saber como a empresa iria receber isso, se ela iria conseguir
buscar fazer essas adequações, como fizeram com a Laís, de ter um local melhor, um local mais silencioso, e não tenha tanta transição de pessoas ao redor, questão de som, de poder usar o som, de ter um momento ali de poder respirar, que às vezes a gente fica mais agitado, mais ansioso, então tem essas questões emocionais que constantemente vêm e vão, mas eu acho que o impacto maior quando se fala de autismo adulto, a maior diversidade é essa, o medo de saber se a empresa que você está vai conseguir ter essa sensibilidade de entender a sua situação, porque cada autismo é um jeito, cada autismo tem suas particularidades, não são todos iguais, cada um sente alguma coisa a mais. Então, porque assim, o adulto, o neurotípico, quando ele olha um adulto autista, ele fala, mas eu também me sinto incomodado, eu também sinto estresse, eu também fico cansado. Mas a questão é que para o autismo, isso é mais intenso. Por exemplo, se durante a semana, se eu tenho muitas reuniões, se eu tenho que falar com muitas pessoas, final de semana eu fico exausto. E já o neurotípico, ele vai conseguir sair sábado à noite, com uma balada, com os colegas aí, ou vai sair no domingo. Já eu não. Eu vou querer ficar em casa, no quarto, não vou querer ver nem nada, vou querer ler meu livro, ver minha série, jogar um game, alguma coisa assim. Então, é essa questão de não levar a sério o autismo adulto. Então, o medo que dá realmente maior, grande, é da empresa. Você não vai conseguir entender isso, porque hoje em dia, no Brasil, é tudo muito engessado ainda, a questão de trabalho. O empresário quer ver o cara tá ali sentado, trabalhando, vendo se ele está produzindo ou não, não confia na pessoa de estar em casa, acha que vai ficar vendo televisão, vai ficar assistindo alguma coisa, vai se perder e não vai produzir. Então, é uma coisa que a Mayla falou, que é a questão que o autismo ele não vê maldade, ele fala muito a verdade, ele não consegue mentir, ele vai tentar falar uma coisa que não é o que aconteceu, ele já se enrola, ele não consegue falar, é muito sincero, ele é muito sincero, ele tem essa questão de não ver a maldade nas pessoas e então ele confia muito nas pessoas. E isso é um problema que também pode causar para a pessoa, que hoje em dia as pessoas são complicadas. Mas isso são pontos positivos que a Marcele falou, porque isso é o que a empresa busca. Pessoas sinceras, pessoas transparentes, e a questão do hiperfoco é magnífico para a empresa, porque é uma pessoa que vai trabalhar ali focado 100% e querer entregar o melhor e tem ideias para poder melhorar as coisas, que a Laís falou muito, e é realmente isso mesmo. É aproveitar os hiperfocos e também ter a acessibilidade de entender quando que essa pessoa está chegando no limite, está ali num momento que está desgastante. Então, precisa respirar, precisa parar. Então, é a questão de trabalhar dias em casa, para não ter aquele impacto com a condução, metrô, ônibus lotado, ficar no ônibus, no ponto, esperando. A gente também não gosta de ficar esperando muito tempo as coisas. Começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso. Então, é isso. Acho que a preocupação maior que gera no autista adulto é a questão se a empresa vai conseguir ter essa acessibilidade. Por isso que nós estamos aqui, né? Para colocar a sementinha e que as pessoas entendam isso. E é muito essa questão de... Acho que é um medo muito comum, sabe, o Marcos, das famílias que eu escuto, das famílias de criança também, porque é o que você falou, né? O autista cresce, ele não vai deixar de ser autista. Então, quando eu falo sobre isso, eu penso nas crianças que eu atendo hoje, sabe? Como é que elas vão trilhar esse caminho? Né? Como é que elas vão fazer essa jornada? Será que elas vão conseguir, né, colocar o potencial que elas têm? Né? Será que elas vão ter uma pessoa que oriente, uma pessoa que entenda, que trabalhe esse processo? Né? Eu brinco, eu fiz uma palestra uma vez, ano passado, em novembro, e foi o que eu pontuei na palestra. O que vai ser dessa criança quando terminar o ensino fundamental 2? Porque o problema nem começa no mercado de trabalho, o problema começa no ensino fundamental. Né? E aí, se eu não tenho a base, como é que eu chego no mercado de trabalho?
Então, a gente cuida, né? Eu me sinto corresponsável por isso, dessa base, né? Para que essa pessoa trilhe esse caminho, porque hoje vocês se descobriram dentro do espectro, né, numa condição tardia, mas a gente tem muitas famílias. Hoje, cada vez mais, o diagnóstico é muito precoce. Né? E o que nós vamos fazer para ajudar essas crianças a chegarem onde vocês chegaram? E uma coisa que você fala que é um outro fato que é muito presente é essa invalidação, né? Porque eu vejo como uma invalidação, assim, não, você é funcional, você consegue trabalhar, então você não tem nada. Né? E, na verdade, a pessoa está ali produzindo, se relacionando, tem um custo que é invisível, que as pessoas não alcançam, né? E que só quem está acompanhando, né, essas pessoas sabe. Então, a sua fala é muito importante, porque a impressão que as pessoas têm, né, é justamente isso, o autismo é infantil. Não, o autismo não é infantil, né? E as pessoas, elas vão ter uma vida, elas podem produzir, né, muitas vão poder construir suas carreiras, suas famílias, né, sem ter tanto suporte, ou com suporte mediano, mas elas vão conseguir, mas elas só vão conseguir se a gente pensar nessa jornada, hoje, né? Fala, Laís, É, qual foi o momento que você pensou em desistir? antes do diagnóstico, Independente. independente, é porque assim, eu não tenho muito essa questão do trabalho, para mim não foi difícil, né? Então, mas é muito cansativo porque eu tenho que lidar com pessoas o dia inteiro. Posso não estar lidando com pessoas fisicamente, tanto assim, porque estou dentro do meu setor, eu tenho as pessoas do meu conforto, as pessoas que eu já conheço. Uma vez ou outra entra alguém ali para conversar comigo, pedir alguma coisa, mas é muito raro. As pessoas me procuram mais online mesmo. Então é o tempo todo mensagem, é o tempo todo ligação, o tempo todo reunião. Isso, às vezes eu sinto uma vontade mesmo, assim, de largar tudo e não quero mais. Mas eu imagino que seja pela sobrecarga mesmo, porque Exatamente. de uns meses para cá a gente teve a saída de um colega que fazia a mesma coisa que eu. Então, ele saiu e as atividades dele vieram todas para mim. Então eu fiquei sobrecarregada. E aí, em determinados momentos, né, desde a saída dele até agora, eu já pensei algumas vezes em não quero mais. E aí, para não falar eu não quero mais, eu falo, eu quero férias. Isso aí. Descansa, mas não desiste, né? Eu quero férias. E aí, já tá marcada as férias, inclusive, mas eu levantei a mão, falei pra minha gestora, falei, não tá dando. Eu preciso de pelo menos um estagiário. Ela, tudo bem, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Mas eu preciso de alguém. E o desafio agora, na verdade, está sendo, foi o que o Marcos falou antes. Como é que eu vou passar para o outro o que ele precisa fazer? Eu já tive um estagiário antes, quando eu entrei na empresa, mas foi por pouco tempo e eu consegui lidar bem com ele ali, a gente se entende bem e tudo mais. Mas aí já vai vir uma pessoa de fora, que não conhece nada da gente, não conhece nada da pessoa e a dificuldade de passar. E confiar que a pessoa vai fazer do jeito que eu faria. E aí, se não fizer, como é que eu abordo para dizer que errou, sabe? Então, eu pedi o estagiário, mas eu também já estou com essas questões. Falei, legal, e agora? Então, Porque esbarra nas questões que são frágeis, né? Que é a comunicação, que é a questão da responsabilidade, da autocobrança, porque, né, muitas pessoas têm. Essa questão de você não entender os sinais não verbais e entender se a pessoa está fazendo honestamente ou não, né? Então, esbarra em todas as fragilidades que são do desenvolvimento e que as pessoas assim, não valorizam, não no sentido não conhecem, na verdade, né? E aí tem dificuldade de compreender. sim, eu já tenho dificuldade de pedir ajuda. Então, para eu chegar no ponto de eu pedir ajuda é porque realmente eu já estou no limite, ou quase lá. E esses sinais aí que você colocou lá, tipo, o dia que você tá com a pulseira, você não tá bem, se eu tô com a porta fechada, eu não tô... Isso é muito legal. Isso é muito importante, porque, às vezes, é uma coisa que as pessoas podem combinar no próprio ambiente de trabalho, né? Porque são sinalizações que não precisam... Você não precisa verbalizar, você não precisa fazer muito estardalhaço, né? São sinais que, se a equipe tá bem integrada, essas pessoas se importam, né?
se tem essa questão do cuidado, é fácil de sinalizar antes até de uma crise acontecer. Uhum. Porque para um burnout acontecer, para uma crise sensorial acontecer, né, para uma crise de sobrecarga emocional acontecer, muito anteriormente aconteceram muitas coisas, até, né, explodir a crise. Então, se você sinaliza antes, né, ou se você consegue fazer isso antes, trazer uma previsibilidade, inclusive para a equipe, né, tipo, ó, não estou legal hoje, então, né, me ajudem aqui. Ajuda também a própria equipe que trabalha, né, junto a te ajudar. Sim. E eles já estão me conhecendo melhor também, né? E muito também de me conhecer foi iniciativa da empresa, da gente ter falado semana passada, né, na roda de conversa. Então, eles já me conhecem há 2 anos, eles já entendem que eu sou um autista que preciso de um abraço, mas é específico, né? E aí, vez ou outra, um deles levanta, me chama, e eles mesmos já me dão um abraço. E aí, como é que você tá? Já me dão um abraço e tudo mais. E já ajuda pra caramba. Eles me conhecerem já, e já saber que eu gosto do abraço, já saber como é que eu funciono, saber quando eu não tô bem, saber quando eu tô bem, saber quando eles podem brincar, quando não podem, porque a gente brinca o tempo todo ali. Isso é muito bom também, deixa o ambiente mais leve. Tem dia que eu fico mais no meio deles, hoje foi um dia desses, de manhã eu não tava me aguentando, mas aí depois do almoço eu melhorei um pouquinho e falei, deixa eu ficar um pouquinho no meio deles ali, né, pra vez ou outra alguém fala, fica aqui com a gente, tô com saudade de você aqui, tudo. Porque eu cheguei e eu ficava ali, né? Mudou de uns tempos pra cá. E aí, às vezes, eu faço isso, eu fico ali no meio deles, mas quando começa a irritar, muito barulho, aí eu falo, gente, deixa eu voltar pra lá. E aí, tudo bem, ninguém questiona, eu volto pra sala e fica tudo bem. Muito legal. Vai, quer perguntar alguma coisa? Muito legal, muito legal. E diante de tudo isso, dessa enxurrada de informações incríveis, o que vocês diriam para um autista que está começando a pensar em entrar no mercado de trabalho, para as famílias que têm um autista que às vezes está sendo preparado para entrar no mercado de trabalho? O que vocês gostariam que esses autistas soubessem? Com a experiência que vocês têm hoje, o que você falaria para um outro autista? Eu diria para não desistir e confiar que existem empresas que apoiam, empresas que fazem acontecer, buscar para essas empresas, pesquisar, porque se é cultural da empresa, isso eles vão mostrar. Então, isso vai ser dito de alguma forma. Então, tá fácil. Hoje em dia, com a internet é fácil. Você pesquisa um pouquinho mais e encontra ali as empresas que têm essa cultura de cuidado. Então, não desistir, procurar empresas que olham, né, para todos, que cuidam de todos, e que é possível chegar lá, é possível ter uma vida mais confortável ou menos dolorida. E você vai conseguir. E você, Marcos? Eu acho que é isso mesmo. Tem que se identificar muito com o que você gosta de fazer. E isso é um potencializador muito bom para o autista. É a questão do hiperfoco, é poder aproveitar o seu hiperfoco no que você gosta, no que você sabe fazer e encontrar, conseguir demonstrar isso nas empresas que você busca, ou que você tem desejo de trabalhar. E as pessoas, hoje em dia, ainda bem que está mais discutido isso, então as empresas estão conseguindo absorver isso de uma forma mais ampla do que no início que estourou a questão do autismo. Ainda as empresas não estavam muito ligadas nisso, mas já com o passar dos anos, hoje em dia isso já é um assunto mais atual. Então, acho que não precisa ter esse medo, esse bloqueio, conseguir sempre ter ali um apoio, um terapeuta, pelo menos uma vez por mês. Isso é muito importante. E eu tenho isso que não dá para tirar, e tem hora que a gente não consegue por conta própria, por mais que a gente tente sempre entender mais como nós funcionamos, como que nós sentimos tais situações. Então, o terapeuta ali mensalmente é importantíssimo. E
e acreditar que você tem esse hiperfoco naquilo que você gosta, você pode aplicar isso nas empresas, e a questão da sinceridade da pessoa de com o autismo não mentir, a questão de valores, isso é uma coisa que as empresas valorizam muito. Então, acho que eu diria que você tem muitas qualidades, muitas virtudes que muitas empresas buscam. Muito legal. Meus amores, eu quero agradecer imensamente vocês, mas também quero falar para você que está aqui nos assistindo, que com essa conversa leve, didática, né, cheia de coisas positivas, de dores também, porque nós sabemos que a vida é flores, são flores e dores, né? Mas que nós fechamos o mês de conscientização do autismo, né, com esse tema que é tão importante, que é sobre o mercado de trabalho. Os próximos episódios, a gente vai divulgar ao longo da semana os próximos assuntos. E quero agradecer demais vocês dois, assim, pela disponibilidade, pela generosidade de contar a história de vocês, para ajudar outras famílias. Né? Eu falo que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer da forma que, né, é preparado para que a gente viva. E foi muito, muito bom ter vocês aqui, né, com a gente, conscientizando as famílias, ajudando as pessoas a entender melhor. E com ações pequenas, às vezes, né, simples do dia a dia, a gente consegue, né, fazer a diferença na vida de uma pessoa. Se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vale a pena, né? Porque se todo mundo conseguir fazer a diferença na vida de um, a gente já valeu muito a pena, a gente já ajudou muita gente. E dizer que estamos aqui à disposição, porque vocês precisarem sempre, então, sempre que precisarem, agora todo mundo tem contato de todo mundo, vocês podem chamar. E nós vamos continuar nosso trabalho aqui, que é, né, o objetivo, o propósito desse momento do que ninguém te conta, é justamente isso. É levar informação de qualidade, com base científica, mas de uma maneira didática e simples para as pessoas entenderem questões de neurodesenvolvimento. Não só do TEA, né, mas da diversidade que nós temos aí dentro do neurodesenvolvimento. Eu também estou muito feliz, muito grata por vocês. Pode saber que vocês vão virar historinhas sociais para o meu filho. Porque aqui em casa eu uso muitas histórias sociais e vocês dois são exemplos, assim, né? Vocês são reais. Vocês estão aqui na nossa frente, provando, mostrando o quão capaz um autista pode ser. E muito obrigada pela disponibilidade, pelo esforço de vocês para estar aqui conosco. Nós fazemos isso com muito carinho. E se precisarem de mim também, estou aqui. Sou um ótimo ouvinte, por mais que vocês tenham às vezes dificuldades de falar, mas se precisarem, estou aqui. E é isso, como a Marcele disse, nosso objetivo é levar a informação de forma mais simples, mais clara, para que as famílias entendam que o caminho não precisa ser tão difícil. Se a gente puder, né, Marcele, ajudar uma família por vez, a gente já está muito feliz, já vale a pena. Muito obrigada por vocês participarem com a gente, viu, gente? E fiquem aí ligadinhos que nós vamos falar dos próximos temas ao longo da semana. E escrevam, mandem mensagem, né, acionem a gente lá no direct do Instagram para a gente poder trazer outros temas que sejam interessantes. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.